2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Irmãos que acharam, digam: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Os que não acharam, digam: eu também. Eu também. Então, tá bom. Glória a Jesus. Estou meio Amém, arrepiado, queridos? mas tá bom. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Vai estar um pouquinho diferente da sua tradução, ok? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre. Aleluia! Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desaprovado. É Deus. Toma o seu assento, qualquer pessoa, se não se esquece. Mas nós estamos diante de um relato de um dos homens mais competentes e mais admirável da Bíblia Sagrada. Um homem que não foi escolhido por um mero acaso. Um homem que tinha toda a competência, toda a capacidade, treinamento para fazer o que ele fazia. Quando Deus me deu um tema, um lema, podemos assim dizer, em que Deus não investe em prejuízo, Deus sabe o que Ele faz. Verdade. E uma das razões dele saber o que Ele faz é porque você está aí. Isso poderia ser melhor, né? Mas Saulo ainda, na sua total dedicação de perseguição, de cumprimento do seu dever, um dia ele teve um encontro com o seu mestre. E após ter um encontro com o seu mestre, ter visto aquela luz, ter ficado cego, durante 3 dias, ele passou pelo melhor seminário que jamais o ser humano passou. E este homem dedicou-se toda a sua vida em servir. E esse é um exemplo para mim, um exemplo para você. Hoje nós escolhemos, na maioria das vezes, ser servido. Nós queremos nos dar o luxo de que alguém nos sirva. Mas nós somos chamados para servir. Verdade. É muito melhor nós servirmos do que sermos servidos. E Paulo, então, aqui, Paulo, um homem completamente dedicado ao serviço do Senhor. Um homem que estava acostumado com batalhas. Aquele que também entendia que os jogos faziam parte da vida do ser humano. Porque ninguém narra um texto como este se não tivesse conhecimento de que o mundo é dessa forma. Nós estamos aqui, mas tem as Olimpíadas, tem mais isso, tem mais aquilo outro, um monte de coisa está acontecendo. E tudo, meu querido, requer uma competição. Vai ficar quieto. Tudo requer um treinamento, um esforço. Tudo requer uma disciplina, tanto física como mental, e no nosso caso, espiritual. E quando Paulo faz essa comparação, quando Paulo ele diz o seguinte: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Ele estava dizendo o seguinte: existe uma competição, existe um jogo, existe algo acontecendo que só os
verdadeiros treinamentos, vai alcançar o prêmio. E na maioria das vezes, queridos, nós não temos a mesma dedicação e disciplina. Porque ele diz o seguinte: aqueles que correm no estádio são muitos, mas só um leva o prêmio. Só um. Aquele que estava mais preparado, aquele que se dedicou, aquele que não mediu esforços, aquele que na realidade passou horas treinando, horas se dedicando, aquele que disciplinou a sua mente, aquele que disciplinou o seu corpo, aquele que disciplinou o seu físico, aquele que disciplinou todo o seu intelecto, esse na realidade vai chegar lá. Ele está nos falando aqui de uma dedicação, ele está nos falando aqui de algo que precisa ser empenhado, total esforço para que a vitória chegue. Mas ele disse lá: só um consegue. E ele diz o seguinte: na realidade, eles correm atrás de um prêmio que logo será esquecido. Eles correm atrás de um prêmio que depois ninguém se lembra mais. Hoje nós vemos aí os maiores atletas que já tiveram. Vai ficar assim o seu nome na galeria da fama. Vai ficar. Talvez o troféu que ganhou vai estar lá, a medalha que ganhou vai estar lá. Mas é algo que com o tempo perece. Se esquece. Nós precisamos de entender, querido, que este homem, ele estava nesse tipo de treinamento. É um homem que não se preocupou em casar-se, porque ele sabia que ele seria perseguido. Tempo para a família ele não teria, mas ele tinha um alvo dentro do seu coração, que era cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado. Aleluia. E ele continua dizendo o seguinte: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento. Queridos, toda a nossa vida parte de uma disciplina. Você precisa ter disciplina para orar, disciplina para ler Bíblia, disciplina para se descansar, disciplina para treinar o seu corpo, para colocar o teu corpo em forma, porque a tua mente depende da tua boa saúde, ou a sua saúde depende de uma boa mente. Que se a sua mente adoecer, o teu corpo ficará doente. Mas quando a tua mente ela está fértil, ela está lindo, está tudo maravilhoso na sua mente, você é aquela pessoa para cima, o teu corpo acompanha essa disciplina. E Paulo continua dizendo o seguinte: aquele que o povo está lá está correndo por um prêmio que vai perecer. É uma coroa que eles estão buscando, uma glória que eles estão buscando, que logo será esquecida ou ela vai perecer. Mas ele diz assim: nós, diga nós. Nós. Faça de novo. Nós. Queremos um prêmio que nunca vai perecer. Uma coroa que permanece para sempre. Mas ele continua dizendo aqui, ele diz o seguinte: sendo assim, eu não corro como quem corre não. Querido, nós precisamos de entender uma coisa: nós não estamos no tempo de correr atrás daqueles que dizem eu vou para aqui, não, eu vou para lá, eu vou para lá. Não, querido. Ou você tem um alvo para a tua vida, ou você tem uma direção para as coisas que você faz, ou você vai morrer no meio. Não tente correr com aqueles que não têm direção, você também não terá. Paulo está nos falando aqui, querido, de um treinamento. Paulo está falando aqui de uma disciplina. Ele está falando aqui de algo que eu e você fazemos constantemente na nossa vida. Ninguém pode ter uma boa família, uma família abençoada, se ele não se disciplinar para isso. Porque na realidade nós somos o espelho daqueles que estão à nossa volta. Os teus filhos
filhos vão querer ser o que você é. Os teus filhos vão querer ter realmente a fama que você tem. Eu me lembro o seguinte, meu querido, que quando eu estava trabalhando, os meninos chegavam lá comigo na companhia e ficavam vislumbrados. Eu creio que naquela época todo o desejo deles era dirigir um caminhão daquele tamanho. Era ou não era isso por isso? Era sonho de todos. Mas, queridos, quando eu parei, isso eu tenho certeza que isso fugiu da mente deles. Porque eles procuraram novas coisas para fazer. Se você precisa de ser, você é um motorista, você precisa se disciplinar para ser um bom motorista. Se você é um professor, você precisa se disciplinar, ter tempo, gastar tempo para que você seja um excelente professor ou professora. Se você é um aluno e quer vencer na vida, você precisa esmurrar o teu corpo, passar muitas das vezes horas debruçado sobre um livro, porque você sabe que o teu futuro depende daquilo que você está fazendo agora. Tudo é uma questão de disciplina. Tudo é uma questão de você treinar. Eu muitas das vezes presto atenção quando chamamos as pessoas para orar. Muitos não passam de 2, 3 minutos de oração, porque não tem um treinamento para isso. Orar é treinamento. Jejum, treinamento. Vida espiritual é o maior esforço e treinamento que nós precisamos ter na nossa vida. Porque tudo que o nosso corpo quer, uma boa cama, uma boa televisão, um bom celular, tudo que o nosso corpo quer, meu querido, é descanso. E ele vai falar para você, não vai no culto hoje porque eu estou cansado. Você não vai orar porque eu estou cansado. Você não vai orar por causa disso, por causa daquilo outro. E nós obedecemos ele. Porque não estamos treinados para vencer. É Deus. Glória a Deus. Não estamos treinados para vencer. Nós estamos como aqueles que dizem o seguinte: eu vou tentar. Você não vai lá para lá. Você tem bem, você não tem bem. Querido, na nossa salvação não existe se der bem, se não der amém. Ou você parte para cima para você vencer este mundo, ou tu vai para o inferno. É desse jeito mesmo. Tem que fazer curso arreado. É a questão. Por isso que Paulo falou o seguinte: olha, eu tenho aqui tantas coisas que eu poderia estar fazendo, mas o meu corpo precisa de me obedecer. Eu vou subjugar ele, ele é meu escravo. O meu corpo é meu escravo, eu reduzo ele a nada. Mas eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Cansado não, apanhando não, sendo preso ou não, chicoteado ou não, eu faço aquilo por qual eu fui chamado para fazer. Aleluia! Glória a Deus! Qual de vocês agora já olhou quantas vezes pelo relógio e falou, já passou do horário? Tem relógio aí? Eu moro longe, tenho pé grande. Mas tudo na nossa vida é disciplina. Nós viemos conversando, eu, o pastor Ezequias, Viana Comas, os demais, falando sobre vigília. Ele falou, eu não gosto de orar menos de 3 horas. Não foi isso, pastor? Meu querido, as nossas vigílias começavam às 7 horas da noite e só terminavam às 6 da manhã. Não era esse negócio de um canto, outro canto, um lê, outro lê. Não, era oração. Cara no chão. Oração. Teve um dia que eu fui consultar, coisa de rotina, e eu não sei se eu levantei o joelho, esse joelho era calo puro. Mas por que seu joelho está desse jeito? Ele custou acreditar que era oração.
Mas o tempo vai passando, querido, e nós vamos perdendo essa essência, perdendo isso. E nós hoje qualquer coisa nos abate, qualquer coisa nos cansa. Qualquer coisa nos fadiga, qualquer coisa nós queremos desistir. Qualquer coisa eu vou largar tudo, não vou na igreja mais. Fulano olhou para mim com cara feia, eu tenho que estar aqui no culto da audiência assim, eu tenho que estar de novo, eu tenho que levantar cena, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Meu querido, eu te garanto uma coisa, que para você herdar o reino dos céus, você vai ter que fazer muito mais do que você está fazendo. Verdade. Eu me lembro que o meu neto, irmão daquela que está ali, há muito tempo atrás, foi quando eu casar. Eu quero ser igual ao meu avô. A resposta. Mas para que as coisas deem certo, porque agora você precisa engolir sapo, cobra, jacaré, crocodilo, o que é? É mesmo. Sabe por quê? Já não sou mais só eu. Aonde eu vou, eu trago pessoas comigo. Eu trago uma família comigo. Eu trago vocês comigo. E quantos que já não suportaram mais? Quantos que ainda não estão sentados mais nesse banco ao teu lado? Quantos que experimentaram? Mas chegou o momento que eles enjoaram, eles não gostaram mais. Voltou, está no mundo. Muitos estão bebendo. Muitos estão fumando. Muitos estão prostituindo. Muitos pastores que tiveram num altar, pregando, ensinando, treinando pessoas, e acabou sendo desqualificado. Por isso Paulo disse, eu faço isso com o meu corpo, esmurro meu corpo, eu arrebento com ele, escravizo ele, para que no final eu não seja desqualificado por aquilo que eu fiz. O que te move hoje a servir a Deus? O que te move hoje a permanecer na presença de Deus? Queridos, nós só precisamos de ir longe. Porque na realidade, queridos, nós estamos entre dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual. Nós estamos entre aquele que tudo deixou, esmurrou seu corpo, a ponto de morrer numa cruz. Mas ele tinha um alvo. O alvo é você. O alvo é eu. O alvo é nós. E Paulo entendeu o chamado dele, e aquele diz o seguinte, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado, depois de ter ensinado, depois de ter treinado pessoas, eu mesmo não venha ser desqualificado. Quando nós mudamos aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a visão de Deus nos mostra, nós começamos a entrar por um abismo e muitas das vezes sem volta. Mas eu não sou um líder, mas você é. Você pelejou com sua família desde pequeno. Você tentou ensinar a sua família dentro daquilo que você achou ser perfeito. Mas com o tempo você relaxou. E hoje, os teus filhos não te obedecem. As pessoas não te respeitam. Porque você foi desqualificado naquilo que você ensinou. Glória a Deus. Nós somos representante daquele que tudo fez sem medir esforço, mas foi qualificado.
foi preparado, herdou aquilo que ser humano nenhum poderia herdar, conforme nós vimos aqui. Ele não só ficou como dono da fazenda, mas como dono de todos os escravos. Hoje nós somos servos de Deus. Aleluia. Herdeiros de Deus. Co-herdeiro com Cristo Jesus. Nós precisamos de entender, meu querido, que se você parar agora, você não tem chance de alcançar a sua vitória. Você não vai para a guerra, você está na guerra. Ou você mata, ou você morre. Ou você vence o teu inimigo, ou ele te vence. Tudo que ele quer é um deslize meu, ou um deslize seu. A função dele é mostrar todos os defeitos possíveis, todos os erros possíveis. Até a sua mente está ligada a isso. E aí você perde o poder de decisão da sua vida. Aqui em 2 aos Coríntios, deixa eu ver se eu vejo aqui rapidão. 2 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 26. Olha só o que a palavra do Senhor está nos dizendo aí. Olha o que Paulo, dentro da sua sabedoria, estava dizendo para mim e dizendo também para você. Vamos lá. A partir do versículo 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas das vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas das vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro. Deixa eu dar uma paradinha aqui para te explicar o que ele estava dizendo. Não é questão só minha. Eu tenho que me preocupar com as outras igrejas. Eu tenho que me preocupar com aquele irmãozinho que enfraqueceu. Eu tenho que me preocupar com aquela irmãzinha que está com problema com o seu casamento, com o seu irmãozinho. Eu tenho que me preocupar com aquele pai que está com problema com o filho. Eu tenho que me preocupar com aquele filho que está com problema com os pais. Queridos, e isso é que nos motiva a viver uma vida de oração e busca do Senhor. Porque a sua vitória depende de alguém que está à frente da batalha para poder orar e conduzir você à sua vitória. Amém, Jesus. Todos nós temos uma responsabilidade. Todos nós temos um compromisso. Mas tudo depende de um esforço, de uma disciplina, de um grande esforço que nós precisamos de fazer para que possamos chegar ao auge da nossa gloriosa vitória. Aleluia! Glória a Deus! Encerrando aqui, eu te deixo uma palavra. O Senhor diz na carta ao Apocalipse: cuidado, quem está de pé, para que não caia. Tem alguém de olho na tua coroa. Cuide para que ninguém roube ela. Cuide para que ninguém roube ela. Esforço em cima de esforço. Arrastando ou não, nós precisamos servir a Deus. Uma mente bem treinada. Sabe o que é que hoje uma senhora me procurou?
Não, eu entrei assim na Georgette, fui buscar uns negócios que a minha esposa precisava, eu entrei na Georgette e de repente uma senhora que me viu lá fazendo não sei o que, não sei, num velório. Ela chegou e falou comigo, eu vim ali agora, tinha dois conversando ali, um convencendo o outro para poder fazer aquilo que não devia, fazer uma escolha errada para o nosso país. O Senhor tem o dom da palavra, a pessoa que nem da igreja, não é católica, de mão cheia. O Senhor tem o dom da palavra que eu já ouvi o Senhor falando. Vai lá, convence ele. Viu? Se o Espírito Santo não convencer, se o que o mundo está vendo aí não convencer, vai ser isso, Sebastião. Agora, cuidado. O próprio apóstolo Paulo diz que muitos teriam nesses últimos dias a mente cauterizada. Sabe o que é a mente cauterizada? Uma mente que nada mais muda ela. Por mais que a pessoa está errada, por mais que a pessoa saiba que ela vai para o buraco abaixo, mas você não consegue mudar a mente dela. Não consegue. Ela já endureceu. Ela já não consegue, ela já criou um bloqueio dentro dela, para que na realidade nada mais penetre. Mas o Senhor disse que eu e você, diga eu e você. Fala para o teu vizinho, eu e você. Temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já notou, querido, que o erro é tão fácil? Pode estar cansado. Chegou um bagaço do serviço, trabalhou o dia inteiro. Alguém chega e fala assim, meu querido, vai ter um churrasco ali. Vai ter uma Meu querido, vai até com a roupa do corpo, você nem toma banho. Vai ter uma marvada. Ainda fala assim, ninguém vai me cheirar, né? Mas quando eu falo assim, nós temos que ir para o culto adorar a Deus. Mas ninguém me tira de casa hoje. E a mãozinha da cama só assim pra gente. Ainda mais depois que você toma aquele banho. A pressão cai. A pressão desmonta. Aí você dá uma olhada para a cama, ela olha para você, você olha para ela. E ela acaba te seduzindo, te vencendo. Mas o Paulo diz o que? Isso murro meu corpo, o repouso da escravidão. Porque eu corro não por um algo que está perecível, que vai acabar por amanhã, mas por um prêmio que é eterno. É o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Vive seus sonhos. Quero